nosso segundo Fala Com de História. Eu, Lennon Portes, aqui do canal Lennon Portes 3 e meu amigo... Flávio Harley Games, o canal Flávio Harley Games, seja muito bem-vindo, galera. É isso aí, professor de História. Cara, hoje aí é um dia muito especial que a gente tava esperando pra caramba pra trazer pra vocês mais história. A gente falou aí em alguns vídeos que a gente ia fazer falando sobre o papado. Esse foi esperado, né? Esperou bastante, planejou bastante. Só que assim, ó, pra mim falar pra vocês de papado, já começar no papado, por si, ia ficar uma lista de papas, né? Enorme. Então, poxa, que graça que ia ter, né? Então, sabe como que eu resolvi começar a história? Eu resolvi começar a história contando pra vocês, falando um pouquinho sobre o ser humano em si. Que ótimo, mas eu acho que é perfeito. A gente começa lá na Pedra Lascada, quando naquele exato momento em que o homem começa a querer implantar uma sociedade nômade. Pedra Lascada é neolítico, eu acho, né? Paleolítico. Neolítico é pedra polida. Nesse momento que o homem começa a querer estabelecer um local, uma sociedade, ele precisa... É claro que ele precisa caçar, como ele sempre caçou. Sim, a caça e coleta, mas a agricultura já muda tudo. Ele começa aos primeiros plantios, né, para ele se estabelecer naquele local. Uma coisa interessante, Lennon, que nesse período a Terra está sendo da sua quinta, se não me engano, terceiro ou quinta era glacial. Então os antigos predadores naturais do homem já vão desaparecer. Já está entrando em extinção. A Terra está esquentando, então o homem já vai domesticar pequenos animais, tanto que o cachorro é o nosso primeiro animal domesticado lá no Paleolítico ainda. Olha, cara, olha quanto tempo. Pastoreamos pequenos animais, vamos criar as primeiras aldeias agrícolas, vai ser dividida as profissões. É aí que você se confunde, né? A gente tá falando aqui sobre a pré-história do homem. É isso aí. Tá bom? Não tem nada a ver com dinossauro, não. Segundo a história, eles... período Jurássico, é muito lá, milhões. Pra trás, né? Então, na pré-história do homem, né? E aí, quando o homem começou com o plantio, ele precisava do quê? Quando você planta, você precisa do quê? Você precisa de chuva, você precisa de sol, você precisa de terra bem adubada. E foi nesse momento que começou a nascer os primeiros deuses. É isso aí. Perfeito. Quem que eles tinham como ponto de vista? Os animais. Os animais, o sol, a luz, as estrelas, e também e também, né, a meteorologia, né, os efeitos, os acontecimentos, grandes acontecimentos da época, né, os grandes acontecimentos climáticos da época, né? Se você tinha, por exemplo, um temporal, eles tinham lá o deus deles, que eles oravam, rezavam lá, faziam sacrifício, né, para que a chuva parasse. Tinha o deus do plantio. E aí começou-se com animais, sim, com certeza. Começou com os animais, tanto que se você olhar aquelas pinturas de pedra, lembra o nome nas pedras lá? Pinturas rupestres. As pinturas rupestres, você vai ver muito mais animais do que pessoas. Sim. Porque eles dependiam dos animais. Dos animais eles tiravam a roupa, né, que era a pele, né, a comida, que é da carne. Sim. E dos ossos eles faziam um monte de coisa. E até armas, instrumentos de... Até instrumento pra caçar e armas de guerra. Com certeza. E a guerra é o que faz o homem evoluir, infelizmente, né? A guerra através da dominação de territórios. Você sabia que o Papa Pio IX foi o Papa que mais tempo ficou num papado? Ele reinou por 31 anos e 7 meses. Então o que acontece? O homem começa a desenvolver a religião. Nesse desenvolvimento da religião, os primeiros deuses, como falei para vocês, eram animais e também astros como o Sol, a Lua, algumas constelações. Exatamente. Né? Aí foi nascendo lá, foi se desenvolvendo. Acontece que chegou um certo momento que o homem gostaria de ter o poder dos animais, ele gostaria de ter. Sim. Então ele começou nessa alusão a um ser híbrido, eles começaram a adorar deuses híbridos. Sim, os deuses zoomórficos. Sim, você vai começar a ver nas arquiteturas lá dos maias, dos incas, até mesmo dos egípcios. Exatamente. O quê? Os seres híbridos, né? Alguns animais e já os seres híbridos. Mas você vai dizer, Leno, o que ser híbrido tem a ver com os papas? Tem tudo a ver. Calma que eu chego lá. Calma lá, hein? Você viu a esfinge? Você viu aquelas esfinges pequenas? Você começa a ver ali os seres híbridos, né, que estão até hoje documentados para quem quiser ver. E nisso você vai ter também o que? Seres alados.
muitos seres alados. Grifon, por exemplo, né? Sim, em várias mitologias, e isso não escapou também da religião hebraica. Você tem lá também os anjos. Sim, nossa, bem lembrado. Os querubins e tal. Todos eles geralmente têm um L no final, que são anjos hebraicos, né? Samael, Rafael, Gabriel, Miguel. Tem até um deus antigo lá, que é o deus El. Tem um deus antigo, verdade, o deus El. Só que é bem lembrado. Então você vê que as coisas todas vão começar a se ligar. Agora a gente vai passar para o professor, eu vou passar a bola para o professor, daqui a pouco eu volto com mais curiosidades para vocês, né, professor? Mas nessa lista, Papal, que você trouxe para a gente, fala rapidamente como que, de novo, né, que a gente já falou sobre isso, fala como que foi o início da religião católica e aí como que se desenvolveu os papados. Posso só fazer uma coisinha naquilo que tu falou? Uma coisa interessante é que a religião ela vem com o avanço da sociedade. Porque até os deuses vão evoluindo. Por exemplo, caiu a chuva num período paleolítico, é um deus. Caiu um raio, fogo, é o deus. Quando você tem a passagem do paleolítico para o neolítico, os deuses mudam. Sim. Né? Os deuses ganham características. Quando você vê na Suméria, na Antiguidade, por exemplo, você tem os dias da semana, o dia do sol, Sunday, domingo, Monday, a terça-feira, cada dia representa um Deus. Então a agricultura, a evolução do paleolítico e do neolítico também melhorou a ideia de deuses. Falando sobre os papas, interessante um pouco sobre a história do cristianismo. O cristianismo ele carrega muito do paganismo, e isso já é muito falado, tanto que o Natal de 25 de dezembro simplesmente só permaneceu porque era a festa mais importante de Roma. Eram os grandes banquetes que lá o pessoal ia lá, comia pra caramba, comiam demais. Tinham pessoas que iam vomitar para depois voltar para comer, até acabar tudo. Então, a festa mais importante de Roma era o dia de Mitra, que na verdade nem é um deus romano, é um deus persa e um deus Veda, lá da Índia. E aí, com isso, você tem exemplo de Mitra, por exemplo. Isso tem tudo a ver com a dominação romana também, porque eles iam adicionando. Certeza. Tanto que até o Mitra também é muito do Alexandre Grande. Sim, quando eles não podiam adicionar, sabe o que eles faziam? Eles criavam um correspondente. Isso. Outra coisa sobre isso, o culto de Maria, por exemplo, você tem noção? O culto de Mitra, o culto de Jesus, do Cristo e de Maria foi uma adaptação. Digamos que os primeiros cristãos usaram a iconografia dos antigos deuses e adaptaram a sua nova crença. Por quê? Porque a deusa Ísis é a deusa venerada em Roma. Sim. E Ísis é representada com seu bebê Horus amamentando. O que se lembra? Ou seja, você cria uma iconografia cristã baseada, ou não estou dizendo que vem do paganismo, mas estou dizendo que adapta esse paganismo em si e adapta, peraí, esse aqui é nosso Deus, nosso Deus tem a Madonna em bebê, tu vê a Madonna em bebê e tu vê as imagens de Ísis e Horus, né? Caramba, ou seja, tem muita coisa que vem desse paganismo. Você sabe como se chama a reunião para escolher os papas? É chamada de conclave. Tanto que, até mesmo quando a igreja é formada, a igreja católica, ela herda muito desse paganismo, por parte das datas principais, por parte dos ícones que ela vai se apropriar, os primeiros cristãos. Se o professor deixar, eu entro aqui por favor, com mais informação. Se você puder olhar no Antigo Testamento como que se fazia lá no Altíssimo, lá no tabernáculo. No tabernáculo, você vai notar que as oferendas para o Deus hebraico, a indumentária, o próprio sacerdote, o próprio sumo sacerdote, tudo isso vem também do sistema, pode-se dizer assim, do sistema religioso do Egito, dos hititas, dos próprios babilônicos. Os 10 mandamentos da lei de Moisés tem muito do Código de Hammurabi. Do Hammurabi, né? Que era, a história de Noé é muito inspirada na história de um Sargão, de um rei da Síria. Sim, então, aliás, tem muitas apropriações. O dilúvio, contado como ele é contado na Bíblia, ele é contado em mais 2 livros, que agora não lembro o nome, mas é contado em 2 livros. Aí você vai dizer assim, você está falando que a Bíblia é falsa? Não, né? Na minha opinião, ela reforça uma história que foi real, porque foi contada não só no livro cristão, mas em mais vários livros. Sim. Já foi comprovado. Tá? Voltando aí à história dos anjos. Você sabia que Gabriel apareceu para Maomé? Foi Gabriel que deu
que deu poder ao Maomé para ele fazer chamou ele como profeta de Alá. Sim, para ele poder fazer lá o livro dele e angariar seus seguidores, mas a gente tá aqui para falar dos papas. Vamos lá. Tá, sobre os papas que eu fiz uma análise, o primeiro para mim que tem grande importância, ele é lá na Idade Média, lá no século XI, século XII, Urbano II, tá? Ele é importante porque ele é um cara, numa época que a Europa estava muito violenta, você tinha uma grande camada de pobres, tá? E você estava vivendo uma grande crise do feudalismo. Ele é o cara que ele recebe, as Estradas Cruzadas é simples. O imperador do Império Bizantino, que é o antigo Império Romano do Oriente, manda uma carta para o Papa Urbano II dizendo que os turcos otomanos estão aqui na minha porta. Só que assim, a Terra Santa cai nas mãos dos muçulmanos no século VII. Ah, sim. Né? E aí, quando chega o século XI, 1100 e alguma coisa, século XII, perdão. Quando chega em 1100 e alguma coisa, os turcos otomanos tomam a Terra Santa e eles impedem os cristãos de chegar à Terra Santa. Os muçulmanos sempre respeitaram, mas os turcos são eram os xiitas da época, os turcos otomanos. E aí, além de... A história se repete. A história se repete. E como, né? É bem cíclica, né? E como o imperador Aleixo pediu socorro, né? Mas também o Papa viu que a Terra Santa, que os peregrinos cristãos que iam até a Terra Santa eram impedidos de chegar lá por causa dos turcos. E o Papa também teve cabeça, até eu vou elogiar o Urbano II, porque ele viu o seguinte: pouco tempo depois da cruzada tem a formação, já tem quase a formação do Império Islâmico, e aí a Península Ibérica é conquistada por 7 séculos, né? Então, o que ele faz? Ele junta a fome com a vontade de comer, ele dá um belo discurso, ele escreve uma bela bula, né? Que bula é aquela carta que o Papa escreve para a igreja, e ele dá um belo discurso dizendo que sim, aqueles que tomarem a cruz e forem à Terra Santa, tomar a terra de nosso Jesus, nosso Salvador, das mãos dos infiéis muçulmanos, esses que fizerem isso, pegarem uma cruz, colocarem uma cruz, pintarem, levarem a cruz em seu uniforme, em seu peito, e for até lá, aí ele seria dado perdão dos seus pecados. Sim, com certeza. Amigo, e por isso, pela cruz, foram conhecidos como os cruzados. Como cruzados, mandou muito bem. E assim, cara, você quer um discurso desse, um discurso aclamado? Primeiro, agora vamos terminar aqui. Primeiro, vamos limpar nossa terra dos infiéis muçulmanos. Segundo, a Europa está sofrendo com aumento de pessoas, número alto de pessoas, muita gente pobre, né? Muita violência, muita gente pobre, muita violência e a crise do feudalismo. Então, o que eles fariam? Além de prometer a eles o perdão dos seus pecados, de que eles receberiam o reino dos céus, tá? Na verdade, eles iriam usar essa violência para o Oriente, essa massa de camponeses pobres para o Oriente. Sim. E a crise para o Oriente. Por quê? Porque no Oriente eles vão construir feudos. Eles vão buscar o quê? Terras, riquezas. Lembrando que lá é bem fértil. Terras, riquezas. Então, na verdade, o discurso é um e a verdade é outra. Você vai ver que aonde tem esses núcleos religiosos, quer dizer, não só lá, mas enfim, né? O que manda é o poder. Com certeza. É tudo para gerar poder. Riqueza para a igreja também. Tá? Deus é só um tema. É só um tema. Agora, não deixa de ser um ponto fortíssimo, né? Eles serem aliados sempre ao Papa, que eram... Os papas, a maioria, sempre foram estrategistas por ter um estudo, por serem multilinguistas. É um nobre, gente. Para você ser um membro do alto clero, você tem que ser um príncipe, um primo de um rei. Não é qualquer um, não é qualquer... E detalhe, a educação medieval, tanto que as universidades surgem na Idade Média, é para nobreza, é elitizada mesmo. Então você é um cara educado, versado em vários idiomas. Né? Eles, nesse meio tempo de você estar vendo o crescimento da Igreja Católica, um pouco ali... Nas Cruzadas aconteceu esse movimento grande, porque muitos dos cruzados, né, eles não eram soldados, eles não... Eram nobres, eram barões, eram reis. O primeiro rei cruzado é o Balduíno, o leproso. Depois vem o que era o Balduíno, era o francês. Depois vem o Ricardo Coração de Leão, Então, e por que eles ficaram tão famosos? Porque eles estavam, vamos dizer assim, eles estavam equipados com uma tecnologia e que os lugares que eles iam, ninguém tinha.
É verdade. Então o cara chegava lá com uma roupa que você não conseguia furar. E qual era o alvo? Os camponeses, que não tinham nada, eram pobres, eram pessoas que não tinham recurso, né? Então era uma mortandade tremenda. O que sobrava era levado para a agricultura. Claro. Né? Por quê? Não tinha estudo. Né? Não é igual agora que todo mundo sabe ler. Naquela época lá você tinha pouquíssimo. Quem conseguia... na boca, tu mais lê. Quem conseguia aprender a ler já tinha um emprego garantido. Com certeza. E outra coisa interessante também é que, na verdade, tudo isso é estratégia, tá? Isso é estratégia. Tanto que a ida para a Terra Santa é realmente subterfúgio, é para evitar o crescimento do Império Islâmico, né? Sempre era um ponto, né? Sempre foi, né? Israel não, mas a Jerusalém até hoje é um ponto. Ponto de discussão. E detalhe, para as 3 principais religiões monoteístas, para os cristãos é a terra onde Jesus morreu, a capital de Jerusalém. Para os judeus é a capital do antigo Império de Israel. E para os muçulmanos, na cúpula do rochedo, onde tem aquela mesquita, foi onde Maomé subiu aos céus. Rocha. O Domo da Rocha. Perfeito. Foi onde o Maomé subiu aos céus. E aí, então, assim, a guerra se fez por necessário de certa parte, mas também pela exploração. Sim. Exploração. Eles precisavam manter o domínio. Sim. Aliás, desde o começo em que a igreja católica romana se viu presa dentro lá da Santa Sé, daquele miolinho, eles precisavam fazer uma contrapartida, porque senão eles iam perder o comando. E o comando da época era do Velho Mundo completo ali, de toda. Com certeza. Que quem ficava para trás, você tinha que ter um grupo forte. Quem eram os grupos fortes da época? Os grupos fortes? Tinha os muçulmanos de um lado. Você tem os muçulmanos, que eram a grande maioria, tu vendo que as cruzadas foi perdida. Eles retomaram o Saladino, que foi o grande sheik. O muçulmano usava uma espada muito mais cimitarra, leve. Ó, faz esse formato aqui, ó, oval. Sim. Né? E assim, os caras tinham muita técnica de combate. Sim, eles eram soldados. Os caras usavam fogo grego, os caras usavam ariete, os caras usavam uma paleta para lançar flechas. Os caras, assim, eram incríveis. Tanto que nosso conhecimento do Novo Mundo é graças aos muçulmanos. Né? As cruzadas demoraram quanto tempo do início até o final? Muito tempo. Séculos. Né? Tá? E foram, se não me engano, 9 a 10 cruzadas, não tenho certeza. O nome de Lúcifer ficou associado ao diabo por causa de uma interpretação de Isaías 14. Uma profecia contra a estrela da manhã. Nabucodonosor. Acha que o pessoal foi só para Israel para matar muçulmano? Não. Teve muito cristão que matou judeu em território europeu, porque, peraí, eles vão matar os inimigos da cristandade, vão matar esse judeu também. E houve muitos pogroms, que aquelas tubas enlouquecidas mataram muita gente em casa. Então, assim, ó, foi absurdo. Isso foi absurdo. Principalmente porque eram os pobres aqui que faziam isso. Você dava a carta branca do cara, entendeu? Um cheque assinado. Matar um sarraceno não é um pecado, é um caminho para o paraíso. Porra, quer um discurso desse com pessoas violentas pra caramba? Né? Vamos lembrar que na Europa vai ter a Guerra dos 100 anos, daqui a pouco vai ter a Guerra dos 100 anos. Você incentiva. Vamos lá, próximo Papa. Próximo Papa é um cara interessante, mas ao mesmo tempo é um cara assim muito, como posso falar, é o Clemente V, tá? É um Papa que vai chegar ao poder graças ao rei da França, Felipe Belo. É um Papa que vai estar muito preso, tá, às convenções do Felipe Belo. E detalhe, esse é o Papa que vai acabar com a Ordem dos Templários. Tá? Ele era um bispo francês, é um bispo lá na França, ganhou apoio do Felipe Belo da França. E aí, quem mandava na verdade na igreja por esse tempo era o rei da França. Sim. Eram os interesses franceses, tanto que os caras nomeavam cardeais, né? E o próprio. Tudo bem que havia isso de nomear os reis católicos, tinham até essa autoridade de fazer isso, mas não cardeais, né? E aí o Felipe Belo faz o quê? Primeiro ele manda torturar todos os membros da Ordem dos Templários, que era uma ordem que vai surgir nas cruzadas. A função deles, líderes, né? A função deles era conduzir o caminho dos peregrinos, né? Até tinha um negocinho assim com os muçulmanos, né? Com os grandes muçulmanos, até relações comerciais. Fizeram muita fortuna.
eles tiveram sua base no tempo do rei Salomão. Pode-se dizer que a corrupção nessa época era uma maneira deles unirem força, acumular riqueza, unir força e ganhar status. Exatamente. E detalhe, os caras podiam ter terra, os caras podiam ter dinheiro, eram monges, mas eram guerreiros absurdos. Sim, eram feitos com chavos como os políticos fazem hoje. Sim. E detalhe, aí o que Felipe Belo faz? O que a gente vai fazer pra pegar esses malucos? Tanto que tem a sexta-feira 13, que são execuções dos templários, que é nesse dia. O que ele faz? Ele tortura os templários, né? Os principais líderes, os grão-mestres dos templários, que muito disso vai para a franco-maçonaria, que é bem interessante também. Tanto que os graus da maçonaria. Comenta aí, se quiser, a gente faz um especial, um Falacom só sobre maçonaria. Top, cara, top. Tem que comentar aí. É um assunto que eu gosto muito, eu estudei muitos anos de maçonaria, principalmente por causa da história, né? A história do Brasil e do mundo está muito ligada à maçonaria, muito. E aí o que acontece é que lá o Charles de Molay, se eu não me engano, tanto que o de Molay é a maçonaria para jovens. O Charles de Molay, ele foi morto, mas qual a situação? Torturaram. Querido, ser torturado na época da Idade Média, você conta até o que você não fez. Você lembra de coisinhas que você fez quando tinha 5 anos de idade. Então, o que aconteceu? Os caras não queriam morrer. Eles foram torturados, confessaram. E qual foi o discurso? Heresia. Falaram que eles adoravam um Deus pagão. Diziam que eles tinham a cabeça de João Batista, que eles veneravam. Lembra de João Batista? E tudo isso foi o quê? Para conseguir o dinheiro dos templários. Eles ganharam muito dinheiro. Eles fizeram muita fortuna. Só que, pelo que eu saiba, o Felipe Belo não conseguiu achar nada dos templários. Eles não confessaram. E aí acabou que o Clemente, desculpa o termo, tão cagão nesse fato, que depois que aconteceu, o Felipe Belo falou pra ele: ó, torturei os caras, eles confessaram. Mas você não pode fazer isso. Mas eles confessaram. Ah, então tá bom. Ou seja, o cara acatou a ordem de um rei. E aí foi extinta a ordem dos templários. Então, o que você tem hoje dos templários, tipo os graus, né? O templário já tinha a questão dos graus, os apertos de mãos, as ordens e tudo mais. Você vê isso na franco-maçonaria, que também tem muita coisa do Egito, muita coisa dos construtores de catedrais da Idade Média. E é isso. Esse é o Clemente V. O Clemente VI, né? Esse não tem muita riqueza de detalhes, porque ele é da época da peste negra. Peste negra foi uma doença infecto-contagiosa chamada peste bubônica, que matou, quer dizer, ceifou 1/3 da Europa. Tem até uma lenda da peste negra que teve um padre que juntou os sobreviventes de um local, se fechou e começaram a orar, e ele prometeu a Deus que se eles ficassem isentos da peste negra, que ele ia fazer uns tapetes de adoração, que é o Corpus Christi. E aí deu uma chuva, isso é uma lenda, né? Deu uma chuva, a chuva lavou o local, eles puderam sair dali e ir para outro lugar onde não estava tão infectado, se salvaram, e aí dali em diante aquele padre instituiu para a igreja então o Corpus Christi. Mas isso é uma lenda, né? Lenda. Tipo assim, uma coisa interessante, estou usando tipo assim, igual os alunos. Por exemplo, uma coisa interessante do Papa Clemente VI é que ele é um cara muito queimado, tinha um filme muito queimado. Primeiro porque os sacerdotes andavam com prostitutas, havia corrupção dentro da igreja, corrupção forte. E fora que o seguinte, ele estava preso em avião na França. A Santa Sé foi sequestrada pelo rei da França. Olha que bacana isso, que lindo. A Santa Sé foi sequestrada e ele sofreu muita crítica porque no seu governo os sacerdotes e padres eram acusados de corrupção, havia muita coisa, muitas relações, muito coito e fornicação com mulheres casadas até, e ele foi muito criticado. Só que o que salvou o pontificado dele mesmo foi a peste negra mesmo, que tirou o foco, tanto que ele na época da peste negra ele vai escrever uma bula, se não me engano, bem interessante sobre isso, e é um papa referência. Você sabe o significado de anjo na Bíblia? Mensageiro. Outro papa que eu gosto muito é o Gregório XIII. Esse papa foi importante porque ele mudou o nosso calendário do antigo calendário juliano para o calendário gregoriano. Isso aí, perdemos 10 dias na verdade, pelo dia 5 para dia 15, e hoje o mundo inteiro praticamente usa o calendário gregoriano. Então essa foi o grande legado de Gregório XIII, né? Outro mais interessante que eu queria falar de papa, esse eu vou deixar por último,
eu esperei para falar para ele, que é o Alexandre, que é o Rodrigo Borgia. Os Papa Borgias, Alexandre VI. os Borgias, eles vão mostrar para vocês, né? Creio eu aqui pelo professor, mas você pode depois também procurar saber, procurar estudar sobre a família Borgia, que tem Sim. muita coisa. Não daria pra gente contar aqui, documentários, daria um tem Falacon filmes. só sobre os Borgias. Sim, é muita coisa. Mas E outra, eles foram o ápice do poder de uma família pode chegar. E detalhes, se não me engano, dois ou três papas serem dessa família, Borgia. E interessante sobre isso, que no Assassin's Creed que a gente falou na última vez, tem um jogo de videogame no canal de games chamado Assassin's Creed 2 e Assassin's Creed Brotherhood, que ele fala da história do Rodrigo Borgia, desde até que ele é um templário. Sim. Fala a história a família dele é muito perturbada, a história do Rodrigo Borgia. Ele é espanhol, tá? Chegou na Itália, e ele muda o nome dele, muda pouca coisa o nome dele é Rodrigo Borgia. E aí, na verdade, o que ele faz? Ele compra a conclave, os cardeais, ele compra na cara dura, o cara é um tremendo jogador, e ele se torna um Papa Alexandre VI. Tá? Detalhe importante também é que foi de 2.000 anos de cristianismo, foi o Papa mais decadente. Era o cara que ele sai do poder, ele enjoa, ele sai desse, né? Ele sai do poder. Deixa a filha bastarda dele. Sim, mas ele retoma. E a filha dele é a primeira papisa, mas ela... Lucrécia Borgia. A Lucrécia Borgia. Bom, e aí ele colocou os filhos, ele é acusado de nepotismo, ele colocou a família inteira dentro da igreja. Ele é acusado porque ele fazia muitas orgias. Chegou a fazer uma orgia com 50 mulheres. Cara... O cara é animal, sexualmente ativo, um papa sexualmente ativo, um papa corrupto, tá? O cara é cheio de conchavo, o cara é um grande articulador. Eu uma vez estava falando com os amigos católicos e eles falaram que eles deram uma justificativa. O papa, eles sabem que ele foi isso tudo, mas falam que ele nunca negou o catecismo, no sentido da pregação dele. Sim. É isso que exime ele. É isso que exime ele. E detalhe, o Alexandre Borgia, ele ficou muito queimado, ele queimou muita imagem da igreja, porque ele teve casos, ele teve vários amantes, botou o filho Cesário, o filho dele, César, o filho dele botou como cardeal da igreja, botou um monte de gente próxima a ele como bicho. O cara foi um escândalo assim, de rebaixamento eclesiástico nesse sentido, porque é vergonhoso, né? É vergonhoso como se permitir um homem desse, um homem luxurioso como esse, um cara amante da luxúria, um cara que não respeitava o próprio sacerdócio que teria, né? Ele prova o que eu estava trazendo para vocês aqui desde o começo desse Falacon de hoje, que tem o poder na mão, faz o que quer, né? Tá acima de qualquer tipo de julgamento ali, e você começa a notar que as religiões, não só a religião, todas as religiões dessa época, elas tinham um único objetivo, e não era a salvação dos seus fiéis. Era manter o poder. Com certeza, religião é poder. Era o poder. Você tinha os políticos da época, você tinha a força bélica da época, mas o que mandava mesmo era a religião. Aí eu volto de novo lá no Egito, porque o Egito faz parte o Egito é maravilhoso. Da história, né? Da história mundial vai fazer por muito tempo ainda. Que no Egito, no Egito você teve muitas histórias, né, em que os faraós, eles tinham de tempo em tempo eles tinham que meio que destruir de alguma maneira o poder sacerdotal, porque sim, sempre você tinha lá o sumo sacerdote e os seus malcomunados para tomar o poder, né? E o poder dos sacerdotes não vinha do trono. Eles nem tinham vontade de ter o trono para eles. Eles tinham os soldados que professavam a fé, que sim, eles dirigiam. Você sempre tem alguém ligando você ao seu Deus, né? Você presta atenção que nunca eles deixam você se ligar ao Deus diretamente. Você precisa de uma figura ali para ser tipo uma ligação de você com a sua entidade divina, sim, e é aí que mora o poder. Vou fazer um disclaimer aqui, que é o seguinte: esse Falacon não é para tirar você, desfazer da sua religião, seja ela qual for. Esse Falacon aqui é só para mostrar para você
falar um pouco sobre os papas. Tem muitos papas, ele fez uma listinha, né? A gente teve aí ao longo desse Falacom aí algumas novidades, você viu aí, né? Teve vários, você sabia, né? Que eu tenho certeza que muitos não sabiam, né? Mas a ideia aqui não é desfazer de nada, nem sabe? Fazer uma leitura. Eu sou cristão. É só você fazer uma leitura da história e você entender que a luta do homem, desde que ele começou a montar as primeiras sociedades, foi pelo poder. Você sempre vai ter o governante e os governados. Você sempre vai ter um líder e os seus seguidores. Isso não é só no cristianismo. Isso é... Detalhe, os 3 grandes motivadores é sexo, religião e poder. É o poder, né? São maneiras... Quando fala de religião, fala de poder. política. Quando fala de política, fala de religião. Eu espero que vocês tenham gostado do Falacom de hoje, né? A gente tem agora, até se eles quiserem votar, mas eu não sei se vão querer votar, porque a galerinha também. Aqui no Lê Não Pode Ser, não é muito de comentar, né? Mas a gente tem aí, você vai ter que ficar esperando, né? Mas nós temos aí 2 grandes nomes pra gente escolher, não sabemos ainda qual vai ser. Mas Gengis Khan. Top. E quem que é o outro? Qual que é o outro que eu falei? Eu esqueci. Foi o Romano, né? Romano. É o líder lá. Sobrinho do Cláudio, né? O grande líder. Calígula. 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 Nós vamos trazer pra vocês aí ou Gengis Khan ou Calígula, sabe? São 2 figuras famosas do passado, fortíssimas. As duas fizeram diferença na história. Claro que Gengis Khan mudou completamente. uma civilização. Os chineses são descendentes dele, o cara pegou geral. Ele foi um povo, ele foi um Adão, foi um Noé. Povo chinês, Tá bom, gente? Um grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado do Falacom de hoje. Até o próximo vídeo. Por favor, compartilhe o nosso vídeo aí, comenta, tá bom? Se você gostou, a gente quer trazer outros Falacons aí de história. Eu aqui do canal Lê Não Pode 3, meu grande amigo professor Flávio, do canal Flávio Harley Games, tá bom, gente? Um grande abraço para vocês, tá? Vamos dar um tchau lá? Vinheta na tela. Vinheta na tela.